Leitura diária. Livro de Juízes, capítulo 20. A guerra entre os israelitas e os benjamitas. Então, todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembléia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do Povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então, o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para casa atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então, violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas, manifestem-se, deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10 de cada 1.000 homens, 100 de cada 10.000 homens, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e os se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia tirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor.
devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então, os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espadas. Então, todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naquele dia, a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não, para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então, os israelitas armaram umas emboscadas em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então, 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim, fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram da cidade os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto para a rocha de Rimom, os israelitas
abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom, eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam a espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Amém? Para refletir, ao espalhar entre as tribos de Israel as partes do corpo de sua concubina, o levita provocou grande revolta, de maneira que todo o povo se levantou como um só homem. De início, foi pedido que os filhos de Benjamim entregassem apenas os filhos de Belial, para que estes fossem mortos. Mas Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Estava, portanto, instalado o cenário de guerra entre os irmãos. Tudo por causa de um levita que foi conivente com a brutalidade cometida contra a sua concubina e que omitiu de seus irmãos tudo o que não lhe fosse favorável. Como chefe de família e líder espiritual, seria sua obrigação defender a mulher com a própria vida. Efésios 5:25 fala disso, o que não aconteceu. A sequência foi seguinte: primeiro Israel se reuniu como um só homem, ou seja, como um só propósito, vingar a atrocidade cometida pelos benjamitas, confiando apenas na palavra do levita. Antes de consultarem a Deus, consultaram ao homem. Logo após, novamente sem consultar ao Senhor, enviaram mensageiros a Benjamim. Prosseguindo em seus desígnios, declaram guerra. E adivinhe só, de novo, Deus não foi consultado. Apenas quando prontos para a batalha, decidiram ir à presença de Deus. Era como se dissessem mais ou menos assim: Senhor, já decidimos que vamos para a guerra. Só queremos que nos diga quem vai à frente. Era só isso que eles queriam saber. Então Deus deu exatamente a resposta que eles desejavam. Ao voltarem com menos 22.000 homens, choraram perante o Senhor e a pergunta então mudou. Então, Senhor, podemos voltar à guerra? Vão, respondeu o Senhor. Resultado, mais 18.000 mortos dos exércitos de Israel. Apenas na terceira vez, Israel fez o que deveria ter feito desde o início. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E finalmente fizeram a pergunta certa: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Para uma pergunta certa, Deus tem a resposta certa. Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. O mesmo orgulho e espírito competitivo que percebemos naquelas 12 tribos também foi perceptível na vida dos 12 discípulos de Jesus. Por vezes indagavam entre si quem seria o maior no reino dos céus. Não havia compreendido a real missão de Cristo na terra, mas quando em atitude de humilhação oraram juntos e ofereceram a Deus a oferta pacífica de um coração entregue à sua vontade, que cheios do Espírito Santo passaram a viver a verdadeira piedade, diariamente
perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, 46, 47. Unanimidade na oração. Eis o segredo da vitória. Foi quando Israel compreendeu isso que o Senhor venceu por eles. Não permita que seus impulsos o dominem. A vingança, o orgulho e o rancor são armas que matam o próprio agressor. O amor, a paz e a bondade proporcionam cura e libertação, mas tanto o livramento do que é mal quanto a recepção do que é bom deve ser resultado de uma vida consagrada a Deus em oração. Foi quando o povo orou que veio a vitória. Foi quando os discípulos oraram que veio o Espírito Santo. Os benjamitas olharam para Israel e viram a face da vitória. As pessoas olharam para os discípulos e viram neles o poder do Espírito de Deus. Se estivermos unidos a Cristo no mesmo propósito, Ele trará a nossa justiça à luz. Jeremias 51, 10. E seremos suas testemunhas. Atos 1, 8. Anunciando entre as nações a sua glória. Isaías 66, 19. Assim será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Amém?